O vídeo de hoje vai ser assim, num estilo diferente, eu espero que vocês gostem. Aí se vocês gostarem, eu vou fazer mais vídeos assim. A maioria das pessoas acham que sorte é só algo incontrolável e místico e por isso não tentam usar sua sorte de outra maneira. Mas sorte não é só quando coisas boas magicamente acontecem, mas é também muito uma questão de perspectiva e escolha. Muitas das situações de azar ou sorte que a gente vive é uma questão de como a gente olha para elas. Eu venho pensando em alguns detalhes que fazem uma pessoa se sentir sortuda ou ter sorte, e eu resolvi compartilhar alguns pensamentos que eu tô tendo e que eu tô tentando seguir. E se você achar que faz sentido, leva pra sua vida. E se achar que não faz sentido, então só ignora, porque é só um pensamento. Eu também não tô aqui pra cagar a regra, tá bom? Se ver como uma pessoa sortuda ou ver sorte em certas situações pode ser um exercício meio difícil quando a gente tá negativo ou quando a gente tá passando por situações ruins, mas difícil não significa que é impossível. E detalhe, nem sempre a gente precisa se cobrar estar positivo, porque nós somos humanos e nós passamos por coisas complicadas. E eu entendo que existem muitos males no mundo, digamos assim, eu nem sei se essa palavra existe, mas dentro do possível, nós temos que continuar lutando pela nossa vida. O intuito desse pensamento não é uma positividade tóxica, mas a gente tá aqui e eu, pelo menos particularmente, quero dar o meu melhor na medida do possível. E um dos pensamentos que eu vejo algumas pessoas falando e que eu venho pensando sobre isso é sobre a questão do dinheiro. Gente, dinheiro ajuda muito, muito mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Mas a sorte não pode ser só baseada nisso, porque ver sorte só como ter dinheiro limita muito a nossa visão e meio que torna as coisas muito, como é que eu posso falar? Superficial. Então, uma pessoa pode ter dinheiro, mas se ela não tem sonhos ou não souber reconhecer, não souber usar o dinheiro dela, acaba se tornando uma pessoa triste. Então, o dinheiro perde o valor para ela. A gente pode buscar ter dinheiro, mas a gente tem que ter uma boa visão sobre o dinheiro e saber usar, e não deixar com que o dinheiro controle e que basicamente a nossa vida seja toda baseada nisso. O primeiro pensamento que eu quero compartilhar é que as coisas não têm que estar perfeitas o tempo todo e nem tudo está sob o nosso controle, mas algumas coisas sim são responsabilidades nossas. E é difícil, mas é também libertador aceitar isso, porque significa que muitas das coisas são, digamos assim, culpa nossa, mas ao mesmo tempo isso significa que a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. E o segundo pensamento que eu tava tendo é que eu quero viver uma vida de leveza e inteligência. Muitas coisas simples têm um valor muito grande. Se a gente vê dessa forma, a gente acaba se tornando ricos de muitas maneiras. A gente não precisa esperar coisas grandiosas ficar acontecendo o tempo todo. A gente pega as coisas bobas e pequenas e faz essas coisas serem tão grandiosas quanto outras coisas na nossa vida. As pessoas sortudas, que se consideram sortudas, sabem valorizar e não só ficar pedindo mais e mais e mais. E isso é uma coisa que eu quero muito praticar na minha vida, tipo, a gratidão, sabe? E como perceber as coisas simples vivendo no automático, mascarando os problemas. Se a gente vive no automático, a gente acaba não ouvindo, a gente não vê, a gente não sente o bom da vida, porque simplesmente a gente está ocupado demais, só dando atenção para certas coisas ou coisas negativas. E para ser sortudo, a gente precisa enxergar as coisas boas também. Às vezes a gente fica esperando coisas acontecendo, sendo que a vida já tá acontecendo diante dos nossos olhos. Você acha que as ideias criativas, as soluções para os problemas, os bons pensamentos vêm de onde? Uma pessoa sortuda, ela sabe observar, aprender, tirar proveito das coisas. Entre duas pessoas na mesma situação desagradável, quem você acha que vai se sair melhor? Quando a gente tá se sentindo negativo, a gente até consegue fazer as coisas, só que da pior maneira possível. Ser positivo nessas situações não significa perfeito, mas como eu falei, fazer o nosso melhor na medida do possível. E tentar fazer tudo perfeito tira a nossa naturalidade e faz com que a gente, na primeira falha, acabe se sentindo muito frustrado e estressado. E o estresse afeta várias partes do nosso corpo, então, né, é bom já a gente dar uma observada nisso, pra gente não ficar sempre se estressando. Eu, por exemplo, sou bem estressada, eu tenho um problema com isso. Mas eu tô tentando. Galera, não esqueçam de beber água, tá?
E outra coisa é que, pra gente se ver como uma pessoa sortuda, a gente realmente precisa ver o potencial dos nossos pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos, eles têm muito mais importância do que a gente imagina. Se a gente ficar dia após dia alimentando o mesmo pensamento, a gente vai continuar atraindo essa mesma coisa. A gente acaba se tornando muito pessimista, a gente não enxerga as oportunidades, a gente não consegue perceber as ideias boas que a nossa mente está tentando dar, a gente acaba se tornando tão negativo que não enxerga nada. A nossa forma de se enxergar e enxergar o mundo se baseia muito no que a gente deixa entrar na nossa cabeça. É por isso que é tão importante a gente vigiar o que entra na nossa mente. O que as nossas amizades falam, o que a gente está falando, o que a gente está pensando, os lugares que a gente vai, o que a gente está consumindo, né, basicamente. As situações que a gente vive trazem os pensamentos que, se ficarem sendo repetidos, viram as nossas crenças e acabam mudando nosso comportamento, ou seja, nossas ações, o que acaba virando as consequências na nossa vida. Então, você ainda acha que os pensamentos não importam? O seu subconsciente, ao contrário do consciente, ele não sabe a diferença entre verdade e mentira. Ele simplesmente aceita como a verdade e vai trabalhar aquilo, não importa se é bom ou se é ruim. As suas crenças ruins, elas também já foram só palavras, então não fica duvidando que você pode fazer a mesma coisa, só que com coisas boas. Tipo, se você conseguiu transformar simples palavras em crenças negativas, você consegue transformar simples palavras em crenças positivas. A mesma mente que destrói a gente também é a mesma mente que cura a gente, tá? Se você imaginar ou afirmar algo com muita fé, ou várias vezes, né, repetindo, você vai perceber que vai aparecer vários sinais e coisas relacionadas ao seu desejo, ao que você está tentando atrair na sua vida. Isso acontece porque quando a gente coloca o foco naquele desejo, a nossa mente ela filtra o ambiente em busca de coisas que se relacionam com aquilo. Ou seja, basicamente a sua mente está trabalhando para te dar respostas, soluções que você procura. Essa é só uma das coisas que a nossa mente pode fazer. Agora imagine uma mente focada no negativo. O que ela vai achar? Só mais e mais motivos para a gente ficar reclamando e acreditar que tudo vai dar errado. A gente nunca vai conseguir achar uma solução. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre a mente de vocês. Vocês podem pesquisar por PDFs para poder ler. A nossa mente também está muito relacionada à nossa saúde, então é muito legal ler sobre esses assuntos. Eu recomendo muito. Eu não penso positivo o tempo todo, mas na medida do que eu consigo, eu quero tentar. Se a gente não agradece pelo que a gente tem, a gente nunca fica satisfeito com nada. A gratidão não é só agradecer as coisas que já aconteceram ou o que está acontecendo, mas também as coisas que ainda vão acontecer. Quando a gente agradece as coisas que a gente já tem, basicamente a gente está reconhecendo que a gente merece, que a gente tem capacidade e que as coisas são possíveis de acontecer. Isso é basicamente afirmar que outros sonhos podem vir a se tornar realidade. A gente está meio que permitindo coisas boas entrarem na nossa vida. Observando a vida, a gente reconhece os motivos para se sentir sortudo, motivos para a gente conseguir agradecer. Mas a gente também pode tentar reprogramar os nossos pensamentos, trocando as crenças velhas, ruins, por crenças melhores, o que vai fazer a gente ter uma perspectiva melhor e reconhecer coisas que a gente não conseguia reconhecer antes, e também a gente vai ter ações mais positivas, o que também vai atrair coisas mais positivas para nossa vida. É importante também ser observador para a gente aprender a identificar padrões que levam a gente a situações negativas ou positivas. Nem tudo sempre acontece da mesma forma, mas tem certas pessoas, lugares, situações que lá no fundo a gente sabe que acabam trazendo, digamos assim, coisas ruins pra gente. Então, é bom a gente observar pra gente, digamos assim, eliminar essas situações, prevenir essas coisas. É basicamente o que eu quero falar. O que é sorte pra você? Muitas pessoas pensam que sorte é só ganhar na loteria e ficar famoso e coisas do tipo, sabe? Coisas que parecem muito grandes. Mas se a gente só ficar olhando dessa forma, a gente nunca vai ser capaz de simplesmente ver outras coisas que também são boas na vida da gente, como por exemplo, saúde, ser amado, se sentir em paz, ter capacidades, conseguir ajudar outras pessoas, ou simplesmente comer alguma coisa que você gosta, ou simplesmente olhar o céu, sabe? E o legal de perceber o tanto de coisas que podem ser sorte na nossa vida faz a gente perceber que nunca foi só sobre
dinheiro e coisas que a gente considera extremamente grandes, mas também sobre coisas pequenas. E muito vai depender da nossa visão que a gente tem sobre a vida. Muitas vezes a gente acaba dando mais valor para coisas negativas e ignorando o que a gente pode aprender e também ignorando as coisas positivas como se elas não fossem suficientes. Tem pessoas que fazem a sua sorte indo atrás dos seus sonhos. A gente pode ficar se lamentando e só escolher ver o lado negativo de tudo, ou simplesmente estar disposto a viver a vida que a gente quer. Tem pessoas que hoje em dia têm tudo, mas um dia elas também foram pessoas na luta, também tiveram suas batalhas. Quando se busca ser feliz, isso significa estar disposto a encontrar soluções, em resolver as coisas, em deixar coisas para trás, em passar pelas pedras que a gente vai encontrar no caminho. Então, ser feliz não é só o lado positivo, mas exige responsabilidade. E às vezes a gente simplesmente não quer aceitar isso porque é complicado e a gente não pode simplesmente jogar a responsabilidade para outra pessoa. E sobre invejar a vida dos outros, tá tudo bem a gente querer coisas que outras pessoas têm, só não tá tudo bem a gente ficar desejando o mal dos outros. Em vez de a gente ficar olhando com inveja, a gente pode olhar com admiração e também como uma forma de poder se inspirar. E cada pessoa tem o seu próprio tempo e também a sua realidade. E uma vez que a gente foca em ter amor próprio, a comparação vai sumindo. Às vezes a pessoa tá bem, mas é só porque ela ficou se comparando demais, ela acaba encontrando defeito até onde não tinha. Outra coisa também é que às vezes a pessoa, por exemplo, tá lá tentando conquistar o sonho dela, mas ela fica se comparando tanto que ela acaba desistindo. Então, assim, gente, em vez de ficar se comparando e se diminuindo, olhe para as outras pessoas com inspiração e fique feliz pela conquista das outras pessoas, porque uma hora também vai ser a sua conquista. A pessoa que deseja ser sortuda, ela tem que confiar no seu próprio potencial. Quando a gente busca se valorizar, busca se sentir melhor com a gente mesmo, a gente acaba percebendo coisas que a gente nunca percebeu, até qualidades sobre a gente. E quando a gente tem essa consciência maior sobre as coisas, a gente acaba cortando coisas ruins da nossa vida que não servem mais, impedindo situações, por exemplo, de pessoas que colocam a gente para baixo, de situações que não fazem a gente evoluir e coisas do tipo. Romantizar a vida também é algo que pode fazer você se sentir sortudo. É tentar ver e fazer as coisas com amor, com vontade. Romantizar a vida nem quer dizer necessariamente fazer viagens ou comprinhas, coisas que envolvam dinheiro. Então dá para romantizar a vida sem dinheiro também. Tipo, olhar o céu pode ser romantizar a vida, abraçar alguém que você gosta e ficar conversando, sabe? Coisas bobas simplesmente podem ser romantizar a vida. Tudo vai depender do amor que você tem pelas coisas. Porque sem isso tudo é basicamente nada. Você poderia ser a pessoa mais rica, mais amada, ter um monte de coisa, mas se você não soubesse reconhecer, se você não se amasse, se você não soubesse amar as coisas, então nada seria sorte pra você, entendeu? Nada teria valor. Enfim, eu cheguei à conclusão, então, que sorte não é só sobre algo mágico, mas também a forma como a gente enxerga as coisas. E eu vou estar falando sobre fases ruins também. E é isso. Tchau, um abraço caloroso e até nossa próxima conversa simples sobre a vida. E eu sei que eu falei muito errado nesse vídeo, é porque eu tô meio nervosa e também eu não sei porque que meu microfone parece que eu tô debaixo da água, mas enfim, tchau.